Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. A gente continua na temática comemorativa do município de Moná. Estamos falando do 28 de maio e a oportunidade de falar com diferentes pesquisadores é também entender as suas perspectivas quanto cidadão moanense, como percebeu essa data ao longo do tempo e como também que escolheu pesquisar um tema que a gente sabe que pode ter muitas abordagens e que ao longo do tempo foi tendo várias ressignificações, sentidos, e por isso que a gente conversa também com o professor Sebastião, que é pesquisador e professor, não necessariamente do município, do território. O Sebastião trabalha em outro município, mas também já teve a experiência de ser professor e observador de toda essa questão que envolve essa data cívica histórica no município de Marajoara. Então, Sebastião, seja bem-vindo ao Ecos do Marajó. E para começar, antes da gente entrar no tema, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco para os ouvintes suas origens e sua formação também, além da sua atuação profissional. Olá a todos, sou Sebastião Magalhães Costa, tenho 29 anos, sou natural do município de Moná, sou professor, licenciado em História e licenciado também em Educação do Campo, com habilitação em Ciências Sociais e Humanas. Tenho especialização em História da Amazônia e Cultura Afro-Indígena. Estou também concluindo uma especialização em Educação de Jovens e Adultos, Saberes Ribeirinhos e Práticas Pedagógicas. Atualmente sou mestrando em História pelo Programa de História Social da Amazônia, pela UFPA, Campos Breves. Nossa turma é a primeira turma de mestrado em História no Marajó, no Campos Breves. Eu atuo na educação desde o ano de 2014, quando comecei a trabalhar como professor em uma escola do campo no interior do município de Moaná. Nesse período eu ainda não possuía formação de nível superior, né? E como havia uma carência muito grande de professores, de profissionais da educação já licenciados, já formados, o município costumava contratar pessoas que possuíssem apenas o ensino médio. Então, comecei a trabalhar como educador no ano de 2014, nessa escola do campo, no interior de Moaná, até o ano de 2024. Já no ano de 2025, havia sido aprovado no concurso público municipal pela Prefeitura de Anajás. Ingressei já na educação básica no interior do município de Anajás, onde me encontro atualmente. Muito bem, Sebastião. Agora conte pra gente em que momento você teve contato com a tradição do 28 de maio e como você tem percebido como educador a transformação do significado dessa data ao longo do tempo. Bom, falando dos meus primeiros contatos com a tradição do 28 de maio, é uma experiência que ainda ocorre na minha infância, né? Eu sou natural de Moná, sempre vivi em Moná. Então, todos os anos nós acompanhávamos as programações cívicas, ainda quando estudava no interior, né? Nossa escola nesse período ainda não participavam dos desfiles escolares, eram apenas as escolas da cidade. Mas nós, como moanenses, sempre íamos nesse período para a cidade para prestigiar os desfiles escolares, né? E toda a mobilização da cidade em torno da programação do 28 de maio. E como filho dessa própria realidade ribeirinha, marajoara, moanense, eu cresci ouvindo histórias sobre o significado do 28 de maio e percebendo como essa memória sempre ela esteve presente no sentimento de pertencimento do nosso povo moanense. Já depois, na adolescência, quando foi morar para a sede do município, na cidade de Moná, a escola do qual eu estudava sempre participava dos desfiles escolares, então a gente já começa a ter uma experiência diferente, né? Já é uma experiência ali mais próxima, mais íntima. Você está ali, está desfilando, está participando, está vivendo toda aquela experiência, né, que ocorre agora nos dias atuais, de forma ali direta, né, nas participações dos desfiles. Já depois de um tempo como professor, eu passei a enxergar essa data de uma forma ainda mais profunda, principalmente pelo seu papel educativo e identitário que ela exerce sobre nós, o povo moanense. E a gente pode perceber que ao longo do tempo, o significado do 28 de maio ele foi se transformando e ganhando novas dimensões.
Antes, muitas vezes ele era visto apenas como uma comemoração cívica do calendário municipal. E por muitos monenses até mesmo confundido como o aniversário da cidade, né? Mas hoje nós podemos perceber que existe uma preocupação maior em discutir a importância histórica desse acontecimento, desse fato histórico, né, na história do nosso município, do povo moanense. Então, é uma preocupação em valorizar a memória dos sujeitos amazonidas que participaram desse processo e fortalecer a identidade cultural de Moaná. Eu, como educador, eu percebo que as escolas elas têm exercido um papel muito importante nesse processo de valorização do 28 de maio, principalmente porque são elas que ajudam a manter viva essa memória entre as novas gerações. Hoje, os alunos eles não participam apenas dos desfiles por obrigação ou como parte de uma programação do calendário escolar. Existe um trabalho pedagógico que busca mostrar o verdadeiro significado histórico e cultural dessa data para o povo moanense. Então, começa-se a trabalhar o 28 de maio nas escolas, muito antes do mês de maio, né? Nas escolas, os estudantes pesquisam sobre a história de Moaná, produzem textos, apresentações, dramatizações, músicas, poesias, enfim, diversos tipos de manifestações artísticas que fazem com que eles se sintam parte dessa história. E isso, eu como educador, eu percebo que é muito importante, porque muitos jovens acabam descobrindo, podemos dizer assim, né, dentro da própria escola, que o 28 de maio ele representa um movimento de resistência amazonida e um marco histórico que durante muito tempo foi pouco valorizado fora do município, né, e até mesmo por alguns, podemos dizer assim, algumas autoridades, né, municipais. Além disso, eu vejo assim que o ambiente escolar ele acaba se tornando um espaço de fortalecimento de identidade cultural local, porque quando os alunos eles participam das apresentações, eles vertem as fantasias temáticas nos desfiles, eles cantam músicas relacionadas à história de Moaná ou representam personagens históricos nos desfiles, eles começam a criar um sentimento maior de pertencimento com o município e com a própria cultura marajoara. Então isso faz com que o 28 de maio ele deixe de ser visto apenas como um evento cívico e passe a ser entendido como uma forma de preservar memórias, valorizar os antepassados, reafirmar a importância do povo amazonida na construção da história, enfim, né? Podemos perceber que há essa transformação muito grande na maneira como essa data ela vem sendo trabalhada ao longo do tempo. Antes, muitas vezes, o foco estava apenas na organização do desfile, nas apresentações. Já hoje não, existe uma preocupação maior em discutir o contexto histórico, os significados simbólicos e o papel dessa memória para a construção da identidade local. E eu acredito que a educação ela tem sido fundamental nesse processo, porque é através dela que nós conseguimos despertar nos estudantes um olhar mais crítico e mais consciente sobre a própria história e sobre a importância de valorizar aquilo que pertence à nossa realidade amazônica e marajoara. E esse ano o desfile ele traz como temática, como todos os anos sempre tem uma temática central, né? Vozes que ecoam, buscando destacar essa figura, essa imagem feminina da mulher moanense. E você também trabalha essa temática no mestrado agora, né? Queria que tu compartilhasse com os ouvintes que se interessam pelo tema, de que forma você trabalha esse tema tão importante, né? Qual foi a tua perspectiva para trabalhar essa temática? Então, é uma temática que sempre me despertou curiosidade, sempre chamou a minha atenção enquanto educador, enquanto moanense, e não foi por acaso que eu escolhi no mestrado pesquisar a temática 28 de maio. Então, a minha pesquisa ela busca entender como o ato cívico do 28 de maio ele contribuiu e contribui para fortalecer a identidade cultural e histórica do povo de Moaná. O estudo ele busca analisar as dimensões simbólicas, educativas e históricas presentes nas comemorações realizadas entre os anos de 2014 e 2025, né? Eu fiz esse recorte histórico. Então, essa celebração, ela
ela relembra o episódio histórico do 28 de maio de 1823, né, quando aconteceu a sublevação armada ligada à adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. E hoje, essa data, ela se tornou um dos maiores símbolos de identidade moanense, reunindo todos os anos escolas, instituições públicas, artísticas e a comunidade em geral em desfiles, e muitas vezes autoridades estaduais, como o próprio governador, alguns deputados que muitas vezes se fazem presente, em torno dessas apresentações que ocorrem na celebração cívica do 28 de maio. E a minha pesquisa ela se divide em 3 pontos principais, que o primeiro é compreender como foi construída ao longo do tempo a memória coletiva sobre o 28 de maio e como essa história ela foi sendo reinterpretada pelas novas gerações. O segundo ponto é analisar as manifestações artísticas e culturais presentes nas comemorações, observando os elementos da cultura amazônica marajoara moanense que aparecem nos desfiles e nas apresentações do 28 de maio. E o terceiro é refletir sobre como essas manifestações elas ajudam a valorizar a história de Moaná, fortalecendo o sentimento de pertencimento, o sentimento de resistência cultural e a afirmação da identidade amazônica do povo moanense. Então, escolher trabalhar essa temática no mestrado foi algo muito ligado à minha própria trajetória de vida, posso dizer assim, né? E a minha atuação como professor por mais de 10 anos no município de Moaná. Sempre me chamou a atenção como o 28 de maio mobiliza a cidade inteira, né? Sendo até muito mais importante a data do que o próprio aniversário da cidade, em que a celebração ela consegue reunir educação, cultura, religiosidade, arte e a memória popular. E ao mesmo tempo eu percebia que, apesar da importância histórica dessa data para o município e para o Marajó, posso dizer assim, ainda existe poucas pesquisas acadêmicas aprofundando esse tema. Então, no mestrado, eu decidi investigar justamente como essas manifestações culturais, artísticas, religiosas e educativas, elas ajudam a fortalecer a identidade do povo moanense e a manter viva a memória histórica local. A minha pesquisa, ela busca mostrar que o 28 de maio, ele vai muito além de um ato comemorativo. Ele representa, na verdade eu posso dizer assim, uma memória coletiva de resistência amazônica marajoara, que foi durante muito tempo invisibilizada pelas narrativas oficiais da história oficial, né? E eu acredito que pesquisar isso também é uma forma de contribuir para valorizar a nossa cultura, nossa educação e a história do nosso território marajoara e a história do povo moanense. Muito interessante, Sebastião, a tua pesquisa. E, para finalizar, as suas considerações finais. Eu agradeço ao convite do Ecos do Marajó, na pessoa do meu colega Luiz Marajó. Falar de uma temática tão importante para nós moanenses, que é o 28 de maio, e para a nossa história, é sempre um prazer. Para eu, enquanto mestrando, moanense e educador, e que pesquiso o 28 de maio, é sempre uma satisfação poder compartilhar os meus conhecimentos, a minha vivência sobre o 28 de maio. E como essa data também é importante para nós moanenses. Então eu agradeço o convite do Ecos do Marajó e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sebastião, pela sua participação, por compartilhar um pouco da tua visão também sobre o 28 de maio, que a gente lembra, não se esgota, né? A gente tem outros materiais aqui em nossos canais que falam dessa data, a gente se interessa faz um tempo, mas é sempre muito bom ouvir os pesquisadores e principalmente os munícipes moanenses quando se trata do 28 de maio. Foi com essa intenção que a gente convidou esses pesquisadores, entre eles Sebastião. Obrigado a você também que acompanhou mais esse episódio aqui com a gente nos canais Ecos do Marajó, Marajoando Cultural. Fique à vontade para sugerir novos temas e novos convidados e convidadas. Forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.